O Rodrigo Garro definitivamente não está morto. Ainda há esperança desse cara voltar, velho. E outra coisa, tá? Calou a minha boca. Já quero começar esse vídeo falando isso, tá? O Rodrigo Garro vem calando a minha boca assim. Depois do erro que ele cometeu no derby contra o Palmeiras, ele vem voltando a praticar um bom futebol. No próprio jogo contra o Bahia, ele já tinha jogado bem, só que os atacantes do Corinthians não tinham aproveitado a chance, tal como o Yuri Alberto perdeu gol duas vezes naquele jogo. Mas o Rodrigo Garro vem dando uma resposta e parece que ele vem resgatando aquele Garro que a gente conheceu lá em 2024, tá? Aquele Garro que achava passes verticais, que fazia o jogo rodar, que era chato, que era catimbeiro, que segurava a bola, que conseguia chutar no gol, coisa que ele tava fazendo muito pouco nos últimos jogos, e agora quando fez um golaço. Então assim, vem cá na minha boca, tá? Eu fui um dos caras que mais falou que o Garro tá em declínio, que talvez ele não sirva mais, que talvez tenha que procurar outro meia para substituir ele, e é o caso do Zacarias Labiad, que tá vindo, né, o marroquino, que poderia substituir ele, mas enfim, ele vem me calando, e eu espero que essas atuações dele continuem, tá? Mas falando agora do jogo, Corinthians 1, Atlético Paranaense 0. Terceiro jogo seguido em que o Corinthians ganha sem sofrer gols. O que antes era um problema na mão do Ramon Dias, a questão da defesa, hoje já vem se tornando uma das qualidades e um dos fatores principais do trabalho do Dorival, tá? O Corinthians entrou em campo com a zaga teoricamente titular, que tá no papel. É a zaga titular. Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu. E agora eu quero que vocês prestem atenção no meio-campo, tá? Ranielli, Matheus Pereira, Charles e Garro, tá? Esse meio-campo, eu acho ele um bom meio-campo, tá? O único problema é Charles. Charles, velho. Eu teria entrado com o André Luiz, tá? Que jogou muito contra o São Bernardo. E acredito eu que ele só não entrou como titular por conta de que ele vem voltando de uma lesão e provavelmente ele estava desgastado. Ainda colocar um moleque desse no campo sintético, beleza que ele é novo, ele é jovem, ele tem que aguentar essas coisas. Mas enfim, voltando de lesão, poderia ser arriscado e é por isso que eu acho que ele entrou com o Charles, tá? O Corinthians, ele, cara, no primeiro tempo inteiro, ele perdeu muitos duelos, ele cedeu muitas segundas bolas para o Atlético, que ganhou muitos embates, e no segundo tempo foi a mesma coisa, tá? Isso se deve pelo meio-campo que entrou. Claro que, por exemplo, o Ranielli fez uma ótima partida. Agora o Matheus Pereira não conseguiu jogar. O Matheus Pereira não conseguiu jogar, velho. Ele foi extremamente bem marcado pela equipe do Atlético, boa equipe do Atlético, inclusive, tá? Vai dar trabalho nesse Brasileirão. O atacante deles, o Viveiros, é um tanque, é um touro, não cai de forma alguma e é chato pra cacete, ainda mais enchendo o saco dos zagueiros, tá? É um atacante que vai encher o saco nesse Brasileirão. Fica de olho nesse Viveiros, tá? E o meio campo do Atlético também é físico. O Luiz Gustavo, que era do São Paulo, mesmo com 38 anos, joga muita bola ainda, joga muita bola. Ele fez um baita jogo hoje e deu trabalho pro Corinthians, tá? Enfim, o Garro fez um bom jogo e o ataque, Vitinho e Memphis. Eu acho que o Dorival escolheu errado o ataque, tá? Eu teria entrado com o Guinegão no lugar do Vitinho, por exemplo. É um jogo em que, por ser do campo sintético, a bola corre muito. A bola corre muito mais, ela fica muito viva. Então você ter velocidade é o principal no campo como esse. E acho que o Guinegão daria muito mais essa velocidade, esse jogo mais vivo pro Corinthians do que o próprio Vitinho, que, mais uma vez, não jogou nada, né? Mas, enfim, o Corinthians trocou esse time, não acho que foi uma escalação ruim, mas eu mudaria algumas coisas. E, cara, um dos primeiros lances do jogo foi logo esse no primeiro tempo, né? Que foi o pênalti que o Corinthians fez para cima do Viveiros, do Capo, como eu acabei de comentar, que é um zagueiro, que é um atacante muito trombador, que corre pra cacete, que faz muito embate, que finaliza muito. E, enfim, o Corinthians, cara, deixou o Viveiros muitas vezes no mano a mano, tá? Na defesa. E mesmo enfrentando três, o cara ia pra cima, ele pegava a bola, driblava, corria, batia. Enfim, velho, o Viveiros deu muito trabalho e acabou que o Matheus Bidu fez esse pênalti que, cara, eu acho bem questionável, tá? Eu acho que esse pênalti no Viveiros foi bem questionável porque envolvia muitos caras no mesmo bloco ali de espaço. E acho que esse toque que o Mateuzinho deu não foi o suficiente pra derrubar o Viveiros, tá? De verdade mesmo, eu acho que não foi o suficiente. O juiz nem no VAR foi olhar. Inclusive, tá? Um ponto importante, abre parênteses. Juiz medonho, esse Rodrigo. Juiz medonho. Não sei se vocês sabem, mas se eu não me engano, é o quinto jogo, tá? Que ele apita do Corinthians, acho que de 8, e que ele marca pênalti. De 8 jogos que ele apitou do Corinthians, em 5 ele deu pênalti pro adversário para cima do Corinthians. Então, assim, cara, que loucura, né?
a diretoria continuar deixando esse cara apitar jogos do Corinthians e dar pênalti. Quer dizer, dar pênalti, beleza, ali do jogo é interpretação. Mas, por exemplo, ele deu pênalti. Não sei se vocês vão lembrar, ano passado, naquela partida contra o Internacional, no último minuto, em que o Kaká cometeu aquele suposto pênalti que causou, velho, um estardalhaço na mídia e que foi bem justo, porque não foi pênalti, era ele o árbitro. Então, assim, é um cara que não pode mais apitar jogos do Corinthians. Esse Rodrigo, velho, é simples. Esse cara é medonho apitando. Ele para muito o jogo. Ele não tem critério. É impressionante. Esse cara é horroroso. O Corinthians tem que começar a bater forte nos bastidores e não deixar caras como esse pitarem mais os jogos, velho. É impressionante, tá? Mas beleza, voltando aqui. O Julimar, que cobrou o pênalti, perdeu. Creio eu que ele foi intimidado pelo Hugo Souza, tá? Porque contra o Santos ele fez o pênalti e nesse ele perdeu, bateu muito mal, bateu pra fora e minutos depois ele aparece em ação. Aquele que eu achava que estava morto, mas que hoje, dentro da medida do possível, fez uma boa partida e na bola que sobrou pra ele, ele fez. Rodrigo Garro, que tá voltando ainda aos poucos até aquele futebol de 2024 que eu comentei, né? Vou colocar aqui em tela pra vocês o gol. Rainha ele passa pro Mateuzinho. Mateuzinho ele faz o cruzamento. Memphis disputa com o Teran, sobra pro Garro. Meu Deus do céu. Que lapada. Típico gol que o Garro fazia, por exemplo, em 2024, né? Em 2024 ele tentava muito esse chute da meia-lua ali da entrada da área e muitas das vezes causava perigo. E hoje não foi diferente. Hoje foi um golaço do Garro, tá? E rapaziada, sendo bem sincero, tá? Como eu falei, o Corinthians ele não fez um grande jogo, longe disso, tá? O Corinthians ele fez um grande jogo do ponto de vista defensivo. Defensivo, como eu falei, a defesa que era o grande ponto de problema da família Dias, por exemplo, o Corinthians do Ramon Dias sofria diversos gols. Hoje na mão do Dorival é algo consistente, é algo sólido, tá? Por exemplo, eu quero mostrar um dado para vocês aqui, tá? Vou dar até os créditos pro perfil que fez essa observação, porque eu achei muito válida, tá? Que é o seguinte, o Corinthians, ele, dos 12 jogos até agora do ano, ele passou 7 sem sofrer gols, tá? E apenas 2 dos outros 5 a gente sofreu mais de um. Então, assim, esse perfil aqui que comentou, vou até dar os créditos, tá? É a Ayla Rainha no Metal, que tem um arroba de Queru1505. Ela comentou que o time do Dorival é um time que joga feio e que faz poucos gols. Eu não acho, tá? Beleza que pode fazer poucos gols, mas não joga feio, longe disso. O Corinthians, na maioria das vezes dos jogos nesse ano, ele fez jogos muito bons do ponto de vista coletivo, tá? Então eu discordo disso dela. Mas é um time que realmente sofre poucos gols e que a defesa é um ponto muito bom do Dorival, tá? Então, só pra não deixar passar batido, tá? No jogo contra o São Bernardo, eu falei que o Vitinho tinha jogado mal, que ele tinha tomado algumas decisões muito ruins, que ele toma muitas decisões ruins, na verdade. O Vitinho, né, alguns discordaram de mim. Aí eu falei, pô, beleza, tudo bem, tá ligado? Talvez eu possa ter visto o jogo de maneira errada. Mas hoje contra o Cap, mais uma vez, o Vitinho não consegue jogar bola direita, tá? Na minha visão. Ele pega na bola e parece que a bola pesa 500 quilos no pé dele. Ele não consegue decidir bem a jogada, concluir ela, fazer com que a jogada se torne perigosa. Então, enfim, o Vitinho, cara, ele tá muito abaixo do que eu esperava aqui dele no Corinthians, tá? Ano passado ele entrava muito bem nos jogos. Eu esperava que esse ano, com uma sequência, com pré-temporada, ele pudesse desempenhar um pouco melhor o futebol dele, mas na minha visão tá longe disso, tá longe. Eu também não acho que ele vá evoluir, tá? O Vitinho. Então, assim, cara, na minha visão, é melhor mesmo dar chance pra jovens, é melhor dar chance talvez pro Kaique, pro Dieguinho, enfim, trazer o Caio César quando ele voltar de lesão pra poder jogar mais jogos. Claro que são posições diferentes, né? O Vitinho é ponto esquerdo, o Caio César é ponto direita, mas enfim, não sei se o Vitinho vai melhorar. Não tô gostando dos jogos dele e acho que os jovens têm que receber mais oportunidade, beleza? Mas enfim, como eu falei, jogo do ponto de vista defensivo do Corinthians, muito bom. Mais 3 pontos, né? Agora é o quinto do campeonato, se eu não me engano, ótimo, porque quanto mais o Corinthians conseguir acumular pontos no campeonato para poder ficar suave, de boa, para poder ficar nas Copas, melhor, porque o objetivo é esse. O objetivo é o Corinthians focar em fazer pontos no Brasileirão para ter uma gordura boa
e ficar bem posicionado na tabela e poder fazer bons jogos no mata-mata. O objetivo é esse, é foco total nas Copas, e é o que o Dorival vem conseguindo fazer. Mesmo com desfalques do Yuri, do Bidon, o time mais uma vez conseguiu segurar o placar num campo extremamente horroroso, como é o campo da Arena da Baixada, e acredito eu que agora a gente vai partir muito bem e com grande chance de passar de forma um pouco mais tranquila contra a Portuguesa lá no Canindé, nesse fim de semana pelo mata-mata do Paulista. Beleza? Rapaziada, tamo junto demais. Deixa o like de vocês, se inscreve, dá essa força, dá essa moral, o canal tá crescendo e acredito eu que a gente vai conseguir fazer muito mais conteúdos bons ao longo do tempo aqui no Visão Vinegra. Conto demais com vocês. Também temos o projeto de lives que tá para acontecer, tá? Também tem um clube de membros que tá para sair com diversos benefícios. E acredito que a audiência de vocês vai ser importantíssima para poder fazer tudo isso acontecer aqui no Visão Vinegra, beleza? Tamo junto, é nóis e vai, Corinthians!